Muito bem, vamos para o resumo da lição número 5, com o título Como ler as Escrituras. Então, como nós podemos estar lendo as Escrituras de maneira a entender as Escrituras? Nós temos aqui, por exemplo, Atos após capítulo 8, versículo 30, dizendo assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Então aqui Filipe está correndo atrás de uma carruagem e houve aquele homem ali que é o eunuco da rainha de Candace. Ele está lendo a Bíblia ou o Velho Testamento da época. Ele estava lendo em Isaías e ele lia em voz alta, que era o costume daquela época, ler em voz alta, né? Porque quando você lê em voz alta, você também está ouvindo aquilo que você está falando. E Filipe então perguntou: Entendes tu o que lê? Então nós vamos aqui agora, através dessa lição, trazer algumas orientações para que nós possamos estar lendo a palavra do Senhor, compreendendo ela e também o principal, colocando ela em prática. Verdade prática diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então alguém diz: "Olha, eu interpretei dessa forma, o outro interpretou dessa forma", então tem a maneira correta, né, para se estar estudando com muita humildade a palavra do Senhor, para que possamos juntos aprender e colocar em prática essa santa e bendita palavra. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 30, e o objetivo desta lição, no seu tópico primeiro, é expor que a Bíblia precisa ser interpretada. No tópico segundo, o objetivo é pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia e, na parte 3, apresentar os princípios básicos de interpretação da os princípios básicos de interpretação bíblica. Então vamos juntos aqui estarmos aprendendo, viu? A introdução diz: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio, por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado, em nossas vidas. Então, por que nós procuramos sempre aprender a palavra? Para que nós possamos estar colocando ela em prática. E alguém às vezes pode perguntar: mas olha, alguém passa a vida inteira aprendendo a Bíblia, né? Porque na faculdade você entra, você depois de 5 anos ganha um diploma. Mas só que Provérbios está escrito o seguinte: se nós pararmos de aprender, nós vamos esquecer aquilo que nós já aprendemos. Até mesmo alguém que faz uma faculdade, depois que ele termina a sua faculdade, ele tem que estar trabalhando numa determinada área para estar continuando, né, a aprender mais e mais daquela área a qual ele escolheu para a sua profissão. Na parte primeira aqui, a Bíblia precisa ser interpretada. No item 1, a importância da exegese. No item 2, as limitações dos leitores, né, todo leitor da Bíblia, porque somos limitados, somos humanos. E no item 3, a natureza das escrituras. Então, no item 1, a importância da exegese. O termo exegese vem do grego traduzido como fora, e argen, com o sentido de guiar. Então, literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Então, veja bem, é muito importante, então, quando estamos lendo a palavra do Senhor, conhecer ali em que idioma foi escrito, se é o Velho Testamento, é hebraico, se é o Novo Testamento, é no grego, né, que é o idioma original, e aquela palavra, nós temos que entender o significado daquela palavra para a melhor interpretação daquele texto. E nós vamos ver mais para frente aqui que quando estamos estudando a Bíblia, a própria palavra, né, a própria Bíblia nos ajuda a interpretá-la, e quando lemos um texto, nós temos que estar atentos sempre ao contexto, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. No item 2 aqui, as limitações dos leitores. Então, nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isto porque todos os leitores são também intérpretes, ou seja, sempre que você estiver lendo, você está interpretando. Por quê? Porque você está procurando entender aquele texto. Então você está interpretando. E outra coisa que é interessante, que nós brasileiros, nós temos sim um péssimo hábito da leitura. Então nós não temos um bom hábito de leitura. Então isso aí também
dificulta a interpretação de texto. Então nós, brasileiros, temos esse grande defeito, vamos dizer assim. Então precisamos melhorar nesse quesito, precisamos ler mais, precisamos compreender mais, precisamos ter um dicionário ali quando estamos lendo, tem alguma palavra que é difícil, e às vezes nós pensamos, essa palavra deve significar tal coisa. Não, ela significa alguma coisa e precisamos ter então este cuidado, viu? O problema dessa constatação reside nas ideias de que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura bíblica. Então, cada um de nós fomos criados de um jeito, de uma cultura, de uma forma, né? Temos já dentro de nós, vamos dizer assim, dentro de cada ser humano já há algum conceito pré-definido, que foi definido ali durante a sua vivência, durante o seu crescimento, né? Aquelas pessoas que talvez o instruiu, ou pelos seus pais, ou professores, ou amigos, ou colegas, mas quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, todos esses paradigmas têm que cair por terra, porque o que vai valer é aquilo que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, colocou, né, na mente daquele escritor, seja ele ali Moisés, começando no Pentateuco, seja ele Isaías, seja ele Jeremias, seja ele o pescador apóstolo Pedro, seja ele aquele homem cheio de faculdades, o apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo colocou na mente deles um escrito e nós temos que entender esse escrito, por quê? Porque a Bíblia é uma bússola, é um manual para nos levar aos céus. No item 3 aqui, a natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Então, a própria palavra de Deus, ela nos dá a entender, então, que ela quer e ela deseja que aqueles que estão lendo entendam aquilo que está sendo falado. Por quê? Porque um professor ditou ou inspirou as pessoas a escrever. O nosso Deus é o nosso professor por excelência. E todo professor tem o prazer de que os seus alunos entendam a matéria. Então essa matéria aqui é de vida eterna. Essa matéria aqui é maravilhosa, é preciosa. A Bíblia Sagrada, então, é essa matéria de fé. Lembrando a todos, né, que a Bíblia foi escrita no período de 1600 anos, começando com Moisés o Pentateuco e encerrando com João, o apóstolo amado, né, no ano mais ou menos ali de 96 depois de Cristo. Ele encerra então os escritos escrevendo o Apocalipse, viu? E nós nas aulas anteriores nós falamos como Deus, né, proporcionou que a Bíblia chegasse até nós, como ele preservou as escrituras para chegar até nós. No ponto 2 aqui, na parte 2 da nossa lição em apreço, diz assim, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Então agora, nós que somos pentecostais, né? Existem muitas igrejas no Brasil pentecostais, a principal dela, a Assembleia de Deus, que é a maior mundialmente, né? A maior igreja mundialmente falando pentecostal. Então nós temos alguns pressupostos aqui dos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro, no item 1 aqui, a autoridade da Bíblia. Então uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso em negociar com as escrituras. Então todo crente, né, que é pentecostal, que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê que o batismo com o Espírito Santo ainda está vigorando e que os dons espirituais ainda estão vigorando. Então todos esses crentes, eles é inegociável. A Bíblia nós temos que crer e precisamos crer que a nossa regra de fé, ela a Bíblia, ela é perfeita, ela é maravilhosa, né? Como o título de toda essa revista que estamos estudando durante esse trimestre, ela é inspirada por Deus, ela é inerrante e ela é infalível. No item 2 aqui, a iluminação do Espírito Santo. Toda a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Então veja bem, é possível que alguém leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não ache Jesus? Veja bem, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia toda, ela está apontando, ela tem um norte, né? Ela é uma bússola, ela tem um norte. O norte é Jesus, é a salvação. E só Jesus que salva. Não é placa de igreja, não é
não é denominações, é Jesus que salva. Pode alguém ler a Bíblia com, assim, com uma arrogância em seu coração e ali não achar Jesus, não achar salvação? É possível sim. Então a Bíblia Sagrada ela não pode ser lida como um livro comum. Nós aprendemos em outras aulas anteriores que este nome Bíblia, ele tem, desde o começo, ele tem a conotação divina. Então se alguém vai ler a Bíblia e precisa se ler a Bíblia, ele tem que entender e dizer, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, e no seu pensamento, pode ser no seu pensamento ou em voz, ele vai dizer, Senhor, me ajuda a compreender a tua santa palavra e começar a ler, com certeza vai ser uma leitura diferente e o Espírito Santo vai estar iluminando ele, né? Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Não, pastor, mas se eu já fiz muitas faculdades, se eu tenho mestrado, se eu tenho doutorado, eu tenho capacidade para ler a Bíblia. Não, veja bem, todos podem ler a Bíblia, mas todos precisam que o autor desta Bíblia esteja ao nosso lado na leitura para iluminar a nossa mente. Amém? No item 3 aqui, o valor da experiência. Então, o texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção a fim de tornar o salvo perfeito. Então, para isso é a palavra do Senhor. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Olha como que nós entendemos o livro de Atos. Todos os livros da Bíblia, você vê lá o começo, o meio e o fim. O livro de Atos, você lê o começo, o meio, e o livro de Atos não tem fim no sentido de que, como é o Atos dos Apóstolos, ou seja, o Atos daqueles que creem no Senhor, que fazem a obra do Senhor, esses atos continuam e continuarão até o arrebatamento da igreja, viu? Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade da Bíblia. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, né, a qual essa revista aqui foi configurada por um dos pastores ali, a Igreja Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil. Olha, é uma igreja boa, sim, tem uma doutrina coerente com a palavra, sim, mas ela está acima da Bíblia? Não. Ela está em patamar de igualdade com a Bíblia? Não, negativo. A Bíblia é que rege, a Bíblia é que é o farol que ilumina. Não somos nós que iluminamos a Bíblia, é a Bíblia que nos ilumina. Então, muito cuidado com isso, viu? Ah, mas a tradição da igreja diz, mas não sei quem diz, eu não quero saber, eu quero ver o que a Bíblia me diz. Amém? Parte 3 da nossa lição, a última parte, que é a parte 3, regras básicas de interpretação. Então, número 1 aqui, a escritura é a sua própria intérprete. Então, isso é interessante. Então, olha, quais são as regras para interpretar a Bíblia? Primeiro, a escritura é a sua própria intérprete. Segundo, na parte, no item 2 aqui, princípios de interpretação bíblica, nós vamos vê-los, e os perigos da hermenêutica pós-moderna, né? Ah, não, porque agora nós estamos estudando a Bíblia, os novos teólogos descobriram ali algumas coisas novas. Muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado com isso. No item 1 aqui, a escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então, nós temos que ler aquele texto, né? Nós já falamos ali da exegese, você vai estudar aquela palavra, e agora aqui a hermenêutica vai te fazer o quê? Compreender aquele texto, o sentido daquele texto. E Lutero, ele desenvolveu uma máxima. E qual é essa máxima que ele desenvolveu? Diz assim, a escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Então, o que que ele está, o que que o Lutero entendeu? Que a Bíblia, quando você está com alguma dificuldade numa passagem, você vai, no contexto anterior, você vai começar a entender aquele texto, e depois que você lê aquele texto, né? Então, seja, o texto anterior, o texto posterior, e uma outra passagem também da Bíblia vai também te ajudar a elucidar aquele texto. Então, a Bíblia
Bíblia, ela é a sua melhor intérprete, tá certo? Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Então você tem uma passagem, você está com dificuldade, uma outra passagem bíblica também te esclarece aquela passagem, viu? No item 2, princípios de interpretação bíblica. Dentro os princípios gramaticais, dentro os princípios gramaticais, históricos e literais, enfatizamos o texto bíblico, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Você vai dizer, pastor, eu posso interpretar a Bíblia de capa a capa literalmente? Não, não pode. Por quê? Porque existe na Bíblia coisas simbólicas, existe também alegoria, tá certo? Tanto é que o próprio Jesus falava em parábola. Mas a maioria das coisas que você vai estar lendo é o sentido literal mesmo, viu? Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico e alegórico. Por exemplo, Cristo disse: tomai e comei este é o meu corpo, que é partido por vós. E também quando ele dá o suco de uva, né? Ele disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por vós. Então isso aí isso aí você vê que não é o sentido literal, mas é um sentido que figurado, ou seja, o meu corpo vai ser na cruz do Calvário, ele vai ser dilacerado por vocês, e o meu sangue será derramado pelo resgate das almas do mundo. Então é este que é o sentido, né? No item 3 aqui, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Então a nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Então, a Bíblia ela é plena, ela é plenária, viu? Muito cuidado com os novos teólogos aí, principalmente a internet, né? A internet tá cheia de novos teólogos aí, então muito cuidado, ore a Deus, peça a direção do Espírito Santo, viu? Porque Deus vai te esclarecer com certeza, viu? Assim sendo, o intérprete não pode criar outro canon dentro do canon bíblico. Então, o canon bíblico já está ali. Então, o Espírito Santo preparou tudo isso, preservou para nós hoje. Como que hoje alguém vai querer criar modismo em cima disso, né? Então que Deus nos guarde e que Deus nos livre, viu? Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Então muito cuidado. Fulano de tal, ele é uma bênção, ele teve uma experiência, ele teve uma visão, ele viu isso, ele viu aquilo, ele está curando esse, ele está curando aquilo. Irmão, olha se está de acordo com a Bíblia Sagrada. Tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. É a nossa regra infalível de fé. Amém? Conclusão, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada nesse mister. Neste mister somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Precisamos então da ajuda e do auxílio do Espírito Santo ao estar lendo a Bíblia, ao estar pregando a Bíblia, ao estar orando e em todos os momentos da nossa vida, né, meus queridos ouvintes? Perguntas: qual é o significado do termo exegese? Então, vem do grego, né, que traduzido para como que fora, né, e agem, com o sentido de guiar. Então, literalmente, é guiar para fora. Então, a exegese, ela extrai a intenção da palavra do texto, correto? Pergunta 2, por que precisamos usar métodos sadios como auxílio na interpretação das Escrituras? Em virtude de nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro. Então nós precisamos tomar este cuidado ao interpretar. Por quê? Porque senão cada um interpreta sob bel prazer, porque a Bíblia também já fala isso, que nos últimos dias sobrevirão nos últimos dias as pessoas terão comichão nos seus ouvidos, não querendo seguir a verdade, mas vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, a pessoa tem um pecado que ela é inclinada que é pecado, e tem ali alguém que interpreta a Bíblia erroneamente dizendo que é pecado, como se diz, não é muito pecado, e ele vai atrás disso. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Pergunta 3, segunda lição: como podemos acatar a autoridade da Bíblia? Acatamos suas doutrinas. Então, como é que nós acatamos a autoridade da Bíblia? É acatando as suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres. Então, nós cremos que os milagres aconteceram, e a atualidade do batismo no Espírito Santo. Nós cremos que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e os dons espirituais.
Agora, como virou bagunça, né? Os dons espirituais, muita gente usando de maneira errônea ou fazendo de conta que tem aquele dom e não tem, as pessoas acabam se escandalizando. Então, não se escandalize, busque verdadeiramente a presença de Deus. Pergunta 4, acerca do valor da experiência, como vemos o livro dos Atos, de Atos dos Apóstolos, neste aspecto, por exemplo, cremos que o livro dos Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também torna válida para os nossos dias. Então foi como disse, Atos dos Apóstolos ainda continua, é como se fosse um livro ali, começou-se a ser escrito, depois o Espírito Santo dizendo, da agora para frente eu vou durante séculos e séculos conduzir este povo, porque ele conduz a igreja até aquele santo dia de encontrarmos com o Senhor nos ares. Pergunta 5, o que é enfatizado na interpretação bíblica dentre os princípios gramaticais, históricos e literários? Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Toma muito cuidado, viu? Muito cuidado então com qualquer tipo de interpretação que há por aí. Para quê? Para que a pessoa interprete daquela maneira para o seu bel prazer. Então que Deus nos guarde, Deus nos abençoe e até a próxima aula.